Olá, você que se inscreveu no meu canal no YouTube, muito obrigado. Compartilha, porque eu quero trazer mais vídeos maravilhosos, com temas maravilhosos para você, especialmente para você. Quero compartilhar aquilo que Deus tem me dado desde mais de 30 anos a respeito da Bíblia. A Bíblia Sagrada, eu tenho estudado ela todos os dias há mais de 30 anos. Só aqui no ministério já tem mais de 15 anos que estudo a palavra de Deus como ministro da palavra de Deus. E eu tenho um tema hoje bastante curioso, bastante maravilhoso para você. Nós que somos ocidentais, nós que somos brasileiros, estamos acostumados a ouvir as seguintes expressões: Virgem Maria, né? Nossa Senhora. Qual é a outra expressão? Mãe de Deus. Né? Até nas rezas lá do catolicismo, na hora da nossa morte, amém. Então, mas quem de fato é a mãe dos cristãos? Quem de fato é a mãe dos cristãos? Você é cristão? Aliás, também outra coisa importante. Como é que você vai saber se você é cristão ou não, segundo a palavra de Deus, segundo as escrituras sagradas? Cristão. O verdadeiro significado de cristãos está dentro do Atos dos Apóstolos, a primeira vez que tem nas escrituras o nome cristão. Está em Atos dos Apóstolos, aonde Paulo passou, não sei se foi 2 anos, ensinando os discípulos de Jesus tudo a respeito dos mandamentos de Jesus Cristo, como eles deviam guardar os seus ensinamentos. E ali na cidade de Antioquia, pela primeira vez, foi chamado os discípulos de Jesus de cristãos. Pela primeira vez. Quem foi chamado de cristãos? Discípulos de Jesus. Então, se você é discípulo de Jesus, você é cristão. O verdadeiro cristão é o que tem o discipulado de Jesus, que é discípulo de Jesus. Esse é o verdadeiro cristão. Porque na nossa tradição, a tradição mais antiga, né, principalmente dentro do catolicismo, é de costume considerar alguém cristão porque foi batizado. Não é o batismo que faz uma pessoa ser cristão. O batismo era antes de Jesus. João Batista começou batizando. O batismo não veio por Cristo. O batismo não é uma, como é que se diz assim? Uma marca que mostra que você é cristão. Não. O que mostra que você é cristão é se você é discípulo de Jesus. E para ser discípulo de Jesus, Jesus deixa bem claro em João capítulo 8, versículo 31 e 32. Quando aqueles que eram do povo de Jesus Cristo no tempo de Jesus, os judeus que creram nele, ele disse: se vós permanecedes nas minhas palavras, ou seja, nas palavras de Jesus, eles tinham crido nas palavras de Jesus. Mas não era suficiente só acreditar nas palavras de Jesus. Era preciso eles permanecer nas palavras de Jesus. E o que mais? Jesus continua dizendo: então, verdadeiramente, sereis os meus discípulos. Primeiro, se você acreditar e permanecer na palavra de Cristo, ou seja, vivendo a palavra de Deus, colocando em prática os mandamentos, aprendendo e se aprofundando nos mandamentos, então você é um discípulo de Jesus, ou seja, você é um cristão.
E aí, então, a partir daí, você está apto, segundo as Escrituras, a conhecer a verdade, que é Jesus Cristo, a verdade que liberta do pecado, que liberta da condenação. Ele disse, então, no versículo 32 de João, capítulo 8, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é maravilhoso. É a verdade que liberta. Então vamos ver uma verdade que vai libertar você de uma tradição, de uma crença que pela tradição foi inculcada na nossa cabeça por muito tempo, mas que não tem fundamento dentro da palavra de Deus, que não tem fundamento na Bíblia. Qual é essa tradição que foi inculcada? De que Maria é a mãe dos cristãos. Maria não é a mãe dos cristãos, segundo a Bíblia. Mas quem é a mãe dos cristãos, segundo a Bíblia? Agora você me pergunta. Vou responder para você, dentro da palavra de Deus, dos estudos. Aqui tem esse estudo aqui maravilhoso. Eu tenho vários escritos, livros escritos a respeito de assuntos maravilhosos, que com a fé em Deus, com a sua ajuda também, quero em breve estar publicando esses livros. São livros profundos, sobre revelações maravilhosas. Livro a respeito da besta de Apocalipse, livro a respeito da volta de Jesus, porque é uma confusão dentro do mundo cristão, principalmente do mundo evangélico, a respeito da volta de Jesus. Uns acreditam que o chip está para ser implantado nas pessoas, que a besta do Apocalipse, o anticristo está para se manifestar. Já apontaram não sei quantas vezes vários anticristos aí. Fulano é anticristo, ou sinal, ele disse assim, acontece uma coisa, disse que está acontecendo, porque é uma manifestação de que o anticristo está para se manifestar. Mas você quer saber a minha opinião a respeito disso, como ministro da palavra também? Eu não creio nesse sistema teológico de que o anticristo vai ficar reinando aqui na terra e de que Jesus vem e busca a sua igreja e o anticristo fica reinando aqui na terra. Não tem fundamento bíblico. Se você é pastor que está ouvindo aí, pois é. Quem é esse daí que está dizendo isso? Para você eu não posso não ser nada, não ser ninguém. Mas eu sei o meu chamado e eu sei aquilo que Deus tem me mostrado dentro das Escrituras. E não tem fundamento bíblico esse negócio de chip, não tem fundamento bíblico esse negócio de anticristo ficar reinando na terra. Não tem. Depois eu vou trazer um outro vídeo, que aqui o tema é outra coisa, mas depois eu vou trazer um outro vídeo para mostrar para vocês exatamente esse assunto aí, porque é profundo. Mas uma coisa eu posso já deixar aqui de breve, ressaltado um pouquinho aqui para você ficar mais ou menos entendendo a respeito do anticristo, que não vai ficar reinando, porque a palavra de Deus diz que na volta de Cristo ele vai destruir o anticristo, ele vai destruir a besta, e a besta vai ficar reinando até a volta de Cristo, de tal forma que Cristo é o único que vai pegar eles, a besta e o falso profeta, que é o anticristo, e lançar no lago de fogo e enxofre. Ninguém vai vencer eles. E isso aí também é uma outra coisa, no sentido espiritual. A besta do Apocalipse é algo assim que depois... Eu tenho um livro aí escrito a respeito aí detalhadamente, versículo por versículo, que é a Bíblia se explicando, não é coisa de astrologia, de que eu entendi, eu estou pensando que é assim. Não, é a Bíblia se explicando, é versículo que explica versículo. Como diz a palavra de Deus, o Espírito Santo é que ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Esse é o estudo. E esse estudo é maravilhoso. E quem quer se aprofundar cada vez mais, tem um curso teológico, né? Quem quer se aprofundar cada vez mais, entender as coisas de Deus assim, quem ama a palavra de Deus, né? Quem quer se aprofundar, porque aqui na terra a gente se prepara para tudo, mas para ir para o céu ninguém se prepara não. Vou de qualquer jeito. Não, para ir para o céu ninguém vai de qualquer jeito, vai de qualquer jeito para o inferno. A perdição é que vai de qualquer jeito, mas para o céu o caminho é estreito e a porta mais estreita ainda. Tem que ter preparo, tem que se preparar. Jesus cita isso em várias partes das Escrituras no seu Evangelho. Bem, mas vamos falar agora a respeito de quem é a mãe dos cristãos. É Maria? Será que é Maria? O que a Bíblia fala?
a respeito de Jesus Cristo e a mãe dos cristãos. Lá em Gênesis, começa logo ali no capítulo 3, no versículo 15, um versículo que muitos dos católicos dizem que ali é a mãe dos cristãos é Maria. Porque ali se refere, que diz que se refere a Cristo. E essa passagem, de certa forma, faz muitos evangélicos concordarem com os católicos. Porque também muitos evangélicos consideram que ali a mulher que está falando ali é Maria. Porque Jesus foi o único que nasceu de mulher, no caso de Maria, sem relação com homem. Mas esse é um outro assunto também. Mas eu quero dizer para você, de antemão, que aquele versículo do capítulo 3 de Gênesis também não está falando de Maria. Não está falando de Maria. Está falando de uma outra mulher. E essa mulher é a mãe dos cristãos. Porque a mãe dos cristãos, esta mulher, chamada mãe dos cristãos dentro da Bíblia, é ela a única mulher dentro da Bíblia chamada inimiga da serpente chamada Satanás, que é aquela que fala em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ela é a única mulher que a Bíblia declara como inimiga de Satanás, aquela serpente, e declara também que a serpente é inimiga dela, que persegue desde diante da criação deste mundo. Ela já tem uma batalha entre essas duas, né? A mulher e a serpente. Mas sem muito delongas, sem muito blá blá blá, eu quero citar aqui, dentro das Escrituras Sagradas, a mulher que é chamada mãe dos cristãos, de todos os cristãos, no qual o próprio apóstolo Paulo se incluía como filho dela, chama-se Jerusalém de Cima. Jerusalém de Cima. Ela é a mãe dos cristãos, de acordo com a Bíblia, de acordo com Deus, de acordo com a palavra de Deus. Ela é a verdadeira mãe dos cristãos. A Jerusalém de Cima. Aonde é que está fundamentado isso? Está fundamentado de acordo com o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 4, e a partir do versículo 26 a 31. A Jerusalém, que é de cima, é a mãe de todos os cristãos. E o próprio apóstolo Paulo mostra que a sua afirmativa, né, quando ele diz que ela é mãe de todos os cristãos, a sua afirmativa é baseada nas profecias de Isaías 54. Então, quando Paulo diz que a Jerusalém de Cima é a mãe de todos os cristãos, e para provar isso, ele pega o primeiro versículo do capítulo 54 de Isaías, então ele está dizendo aqui também que aquela mulher que está falando lá de Isaías 54 é a mesma Jerusalém de Cima e a mesma mãe dos cristãos. E no versículo 13, do capítulo 54 de Isaías, olha o que diz aqui. Isaías 54, versículo 13. Concorda com a declaração de Paulo. Isaías 54, 13 concorda, né, com a declaração de Paulo. Pois em Isaías 54 e 13 diz que todos os filhos da mulher, que fala ali em Isaías 54, são discípulos do Senhor. Entendeu? Aquela mulher que está falando em Isaías 54, assim como a Paulo pega esse texto de Isaías e concorda que a mãe dos cristãos é a Jerusalém de Cima, ele está falando que a Jerusalém de Cima, Isaías 54, é a mesma que ele está falando lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 26 a 31. Isso é o que significa ser cristão. Como eu já falei aqui, que o que significa ser cristão é ser discípulo de Jesus. E lá em Isaías 54 está dizendo que os filhos da mulher estéril, que fala lá no Isaías 54, são todos discípulos de Jesus. Então, todos os discípulos de Jesus têm uma só mãe. Se chama Jerusalém
de cima. Já tinha entendido isso? Você que lê a Bíblia? Você que está assistindo, passe isso para outro, para espalhar essa mensagem no mundo inteiro, que essa mensagem chega o máximo possível para levar essa verdade. Você é filho de Deus o Pai, irmão de Jesus Cristo e filho da Jerusalém de cima. A Jerusalém de cima que é a sua mãe. Se você é cristão, se você é um discípulo de Cristo Jesus, ela que é a sua mãe. E é o que todos os cristãos verdadeiros são. São todos discípulos do Senhor. E os filhos de Jesus, como mostra em Hebreus. Os cristãos são filhos da Jerusalém de cima e filhos do Senhor Jesus, como mostra em Hebreus capítulo 2, versículo 13 a 16. Pois a Jerusalém de cima também é considerada a noiva de Jesus, a mulher do Senhor. Como diz lá em Isaías 54 e nos livros de Apocalipse. No livro de Apocalipse também fala. Ela é a noiva do Cordeiro e ela é a esposa do Senhor, a mulher do Senhor, a Jerusalém de cima. Então, ele é o pai e ela é a mãe. Em Hebreus 2 e 13 a 16. Com a sua mulher, a esposa, a qual é a Jerusalém de cima, a mãe de todos os cristãos. Sendo então que fica claro que a Jerusalém de cima é a única mãe dos cristãos e que todos os seus filhos são cristãos e discípulos de Jesus Cristo, o Senhor, como mostra em Isaías 54 e versículo 13. Maravilhoso, né, essa mensagem? Então ficou bem claro, né? A mãe dos cristãos não é Maria. A mãe dos cristãos é a Jerusalém de cima. Até o próximo vídeo. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Dê aquele joinha, né? Aquele like e comente, compartilhe, leve essa mensagem para mais gente. Vamos espalhar a verdade, né? Porque a verdade liberta. Vamos libertar mais pessoas com essa verdade. Quero trazer mais conteúdo como esse. Se você curtir, compartilhar, eu estou entendendo que você está gostando. E aí, então, eu vou me esforçar mais para levar mais das mensagens que Deus tem me dado no meu coração para trazer para você. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Meu muito obrigado. E compartilhe esse vídeo. Faça as pessoas se inscreverem. Ajudem a minha pessoa a conseguir os 50 inscritos. Porque depois dos 50 inscritos é que eu posso fazer transmissão ao vivo. E na transmissão ao vivo eu estou ali transmitindo várias coisas maravilhosas, né, do conhecimento que Deus tem me dado, principalmente a respeito da palavra de Deus. Tá ok? Muito obrigado. Até a próxima.